Às vezes, a coisa mais difícil na vida é perceber que a única coisa que está entre onde você está e onde você quer estar é a decisão de dar um passo à frente. Não é sorte, não é momento certo e nem mesmo talento. É você agora mesmo decidindo que é digno de lutar por mais. Não se trata de esperar que o mundo lhe dê o momento perfeito. Os estoicos também acreditavam nisso. Epicteto nos ensinou que não podemos controlar eventos externos, mas podemos controlar como respondemos. E hoje vamos falar sobre uma das mais poderosas respostas que você pode ter, decidindo neste exato momento agir como se fosse o melhor, porque sejamos honestos, todos nós enfrentamos dúvidas, aquela vozinha dentro da sua cabeça dizendo que você ainda não está pronto ou que não é bom o suficiente. Mas e se eu dissesse que você não precisa esperar até se sentir pronto? A verdade é que você se torna o melhor, não esperando pelas condições certas, mas aparecendo com a mentalidade de que já tem o que é preciso. Os estoicos como Marco Aurélio se lembravam diariamente de se concentrar no que podiam controlar. E agir com virtude, não importa as circunstâncias, trata-se de abraçar o poder que você tem agora, mesmo que o caminho à frente pareça incerto. Então, no vídeo de hoje, vamos mergulhar na mentalidade que pode mudar radicalmente a maneira como você aborda seus objetivos, seus desafios e sua vida cotidiana. Não se trata de fingir ser algo que você não é, mas sim de atingir seu potencial máximo. Fique ligado porque vamos explorar como agir como se você fosse o melhor. Não é apenas uma mudança de mentalidade, mas a chave para desbloquear tudo pelo que você tem se esforçado. Então, se você aprecia o que estamos fazendo aqui, um simples favor que eu peço a você é clicar no botão de inscrição. É grátis e realmente ajuda a apoiar o canal. Vamos começar. O momento em que você decide viver todo o seu potencial é o momento em que sua vida começa a mudar. Não se trata de esperar pela oportunidade certa ou torcer para que as circunstâncias externas melhorem. Trata-se de tomar uma decisão interna, uma decisão de aparecer todos os dias como a melhor versão de si mesmo. Essa ideia ecoa os ensinamentos dos estoicos, que acreditam que nosso verdadeiro poder reside em como escolhemos abordar a vida. Como disse Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. A decisão de ser o melhor começa com essa mentalidade. Essa mentalidade não é sobre ser perfeito ou melhor que os outros, é sobre estabelecer um padrão para si mesmo e se comprometer com o crescimento contínuo. Os estoicos entenderam isso bem. Marco Aurélio, um dos imperadores mais poderosos da história, constantemente se lembrava de agir com virtude, não por glória ou elogios, mas porque era a coisa certa a fazer. Ele acreditava que cada dia era uma oportunidade de lutar pela excelência, não em competição com os outros, mas em competição com seu próprio potencial. Quando você decide ser o melhor, não está dizendo que nunca cometerá erros ou enfrentará desafios. Os estoicos deixaram claro que a vida é cheia de obstáculos, mas também acreditam que esses obstáculos são o que nos moldam. Ao decidir ser o melhor, você escolhe enfrentar esses desafios de frente, usando-os como oportunidades para se tornar mais forte e mais sábio. É aqui que sua vida começa a se transformar. Não se trata de esperar o momento perfeito, mas sim de fazer a escolha agora, neste momento, de agir com propósito e confiança. A partir dessa decisão, todo o resto flui. Você eleva seus padrões, suas ações se alinham com seus objetivos e você começa a se aproximar da pessoa que sabe que pode ser. Esse é o poder de decidir ser o melhor. Quando digo, haja como se você fosse o melhor, não quero dizer andar por aí como se fosse melhor do que todos os outros, longe disso. Agir como se você fosse o melhor não significa menosprezar os outros ou se tornar arrogante. Trata-se de se manter no mais alto padrão possível e buscar a excelência, não para validação externa, mas para seu próprio crescimento. Então, quando digo para agir como se você fosse o melhor, estou falando sobre adotar a mentalidade de alguém
que já está no topo de seu jogo. Imagine que você é um atleta de classe mundial ou um mestre artesão. Não há arrogância em sua confiança. É calmo, seguro e construído sobre uma base de trabalho duro, disciplina e autoaperfeiçoamento constante. Pense em como Marco Aurélio se comportou como um líder. Ele não se via como perfeito ou superior aos outros. Ele se via como um estudante da vida, sempre trabalhando para melhorar e agir com virtude. Esse é o tipo de mentalidade que buscamos, agir como se você fosse o melhor. Não se trata de fingir que sabe tudo ou nunca cometer erros, mas sim de aparecer com a crença de que você é totalmente capaz de lidar com qualquer coisa que apareça em seu caminho. Essa crença molda suas ações. Quando você acredita que é o melhor, você age como tal. Você se comporta com confiança e as pessoas percebem. Os estoicos nos lembrariam que essa confiança não é externa, é interna. Vem de saber que você está vivendo em alinhamento com seus valores e fazendo o seu melhor em todas as situações. A principal diferença aqui é que a arrogância busca elevá-lo acima dos outros, mas agir como se você fosse o melhor é elevar-se ao seu próprio potencial máximo, é lutar pela excelência enquanto se mantém humilde e pé no chão, assim como os estoicos ensinaram que você não está buscando a perfeição, mas o progresso. Sempre trabalhando em si mesmo, sempre aprendendo e sempre avançando. Alguns de vocês podem estar pensando, mas eu não sou o melhor, não estou nem perto disso, como posso agir como se fosse? E isso é completamente compreensível. É natural sentir que você não está no topo, mas aqui está a questão. Você não precisa ser o melhor para agir como o melhor. A beleza dessa mentalidade é que ela funciona mesmo quando você não está no topo. Agir como se fosse o melhor não significa fingir ou ser delirante. Trata-se de mudar sua mentalidade para liberar todo o seu potencial, e isso começa com a maneira como você se vê. Isso se alinha perfeitamente com o estoicismo. Os estoicos acreditam que temos controle sobre nossa mentalidade e como respondemos aos desafios da vida. Então, mesmo que você não seja o melhor agora, você ainda pode escolher se comportar com confiança, disciplina e propósito, características que os melhores exemplificam. Quando você age como se fosse o melhor, algo poderoso começa a acontecer, você começa a acreditar nisso, e quando você acredita, você começa a se tornar isso. Isso não é um pensamento mágico ou falsa confiança, é uma mudança psicológica comprovada que afeta suas ações. Os estoicos nos ensinaram que nossas crenças moldam nossos comportamentos, e quando agimos como se fôssemos capazes e competentes, nos tornamos mais capazes e competentes. Essa é uma profecia autorrealizável, um conceito do qual os estoicos estavam bem cientes. Faça uma entrevista de emprego, por exemplo. Se você entrar nervoso, duvidando de si mesmo e pensando que não é bom o suficiente, provavelmente terá um desempenho ruim. Mas se você entrar com a mentalidade de que é a melhor pessoa para o trabalho, portando-se com confiança, falando claramente sobre suas habilidades e acreditando em seu valor, isso muda tudo. Mesmo que você não consiga o emprego, essa mudança de mentalidade o prepara para a próxima oportunidade. Você praticou confiança e construiu resiliência, o que o ajudará a seguir em frente. Então, quando você diz a si mesmo, "Não sou o melhor", os estoicos o lembrariam de que esse não é o ponto. O ponto é agir como se você fosse. Ao fazer isso, você se eleva, alinha suas ações com a pessoa que deseja se tornar. O objetivo não é ser perfeito, mas buscar continuamente a excelência, sempre melhorando, assim como a filosofia estoica nos ensina. Os estoicos acreditavam na importância do crescimento contínuo, e é exatamente disso que se trata essa mentalidade. Agir como se você fosse o melhor não significa que você acha que atingiu a perfeição ou que pode parar de melhorar. Na verdade, é o oposto. Trata-se de se comprometer com uma vida de aprendizado constante, disciplina e refinamento. O filósofo estoico Sêneca disse que enquanto você viver, continue aprendendo a viver.
Isso significa que não importa o quão bom você se torne, sempre há espaço para crescimento. As melhores pessoas em qualquer área, seja um atleta habilidoso, um empresário de sucesso ou um filósofo sábio, nunca param de melhorar. Eles continuam sendo estudantes da vida. Quando você age como se fosse o melhor, você está se comprometendo com esse mesmo processo de maestria. Você está dizendo: eu vou me comportar como o melhor e vou me esforçar para me tornar o melhor. Essa mentalidade está enraizada na humildade, não na arrogância. Os estoicos valorizavam profundamente a humildade. Marco Aurélio, apesar de ser um dos homens mais poderosos do mundo, constantemente se lembrava de permanecer com os pés no chão e continuar melhorando. Ele não via sua posição como o fim da estrada, mas tem a responsabilidade de lutar pela excelência pessoal todos os dias. Quando você adota essa mentalidade, você está fazendo o mesmo. Você está se esforçando para ser melhor hoje do que foi ontem, sabendo que o crescimento é uma busca para toda a vida. Agir como se você fosse o melhor significa elevar seus próprios padrões. Significa assumir a responsabilidade pelo seu desenvolvimento pessoal em todas as áreas da vida. Em seus relacionamentos, por exemplo, trata-se de se perguntar o que a melhor versão de mim faria, como o melhor parceiro, o melhor amigo ou o melhor comportamento dos pais. Não se trata de fingir ser perfeito, mas de trabalhar continuamente para melhorar e se apresentar como a melhor versão de si mesmo em relação à sua saúde. Significa agir como se estivesse na melhor forma da sua vida. Como você trataria seu corpo se acreditasse ser capaz de atingir a saúde máxima? Que escolhas você faria em termos de dieta, exercícios e hábitos? O caminho estoico é o da autodisciplina e de fazer escolhas intencionais que levam ao bem-estar a longo prazo. Quando você ouve a frase agir como se você fosse o melhor, pode parecer fingimento no início e talvez em certo sentido seja, mas aqui está a verdade. O que você pratica consistentemente se torna sua realidade. Os estoicos entenderam isso bem. Sêneca disse a famosa frase: nos tornamos o que fazemos repetidamente. A excelência não é um ato, mas um hábito. Isso significa que quanto mais você pratica algo, seja confiança, disciplina ou resiliência, mais isso se torna parte de quem você é. Vamos destrinchar isso. Quando você começa a agir como se fosse o melhor, pode parecer artificial. Você pode pensar: quem sou eu para me portar com tanta confiança? Mas a beleza da natureza humana é que somos incrivelmente adaptáveis. Os estoicos acreditam que somos moldados por nossos pensamentos e ações. Se você agir consistentemente com confiança, começará a se sentir mais confiante. Se fizer escolhas disciplinadas em sua vida, com o tempo, você se tornará mais disciplinado. Não se trata de fingir para sempre, mas de praticar as qualidades que você deseja incorporar até que se tornem uma segunda natureza. Pense nisso como construir um músculo no início. Levantar pesos parece difícil, até desconfortável, mas conforme você continua praticando, sua força cresce. Agir como se você fosse o melhor funciona da mesma forma. Cada vez que você pratica, você reforça essa mentalidade e, eventualmente, torna-se menos um ato e mais um hábito. Os estoicos entendiam esse processo. Epicteto frequentemente lembrava a seus alunos que temos controle sobre como respondemos ao mundo. Ao praticar ações virtuosas, alinhamos nosso eu interior com o tipo de pessoa que queremos nos tornar. Digamos que você queira se tornar mais confiante em situações sociais. No começo, você pode se sentir estranho, como se você estivesse dando um show. Mas quanto mais você pratica ficar em pé, falar claramente e se envolver com os outros, mais você começa a sentir essa confiança. Eventualmente, isso para de parecer uma atuação e você percebe que, na verdade, se tornou mais confortável nessas situações. O mesmo vale para qualquer área da vida.
Se você praticar escolhas saudáveis ao longo do tempo, você se tornará alguém que naturalmente vive um estilo de vida mais saudável. Se você praticar o gerenciamento adequado de suas finanças, eventualmente se tornará alguém financeiramente seguro. A ideia estoica de praticar a virtude nos ensina que não precisamos esperar que a mudança aconteça, podemos criá-la por meio de nossas ações diárias. A chave é a consistência. Não se trata de fazer uma vez e esperar uma transformação. Trata-se de aparecer todos os dias e praticar as qualidades que se alinham com seu maior potencial. Com o tempo, o que começou como prática se torna sua realidade. Você se torna a melhor versão de si mesmo agindo repetidamente como tal, como os estoicos ensinaram. Suas ações moldam seu caráter e seu caráter molda sua vida. Então continue praticando, porque sua realidade está sendo construída pelo que você faz a cada dia. Quando falamos sobre agir como se você fosse o melhor, é fácil pensar que significa ignorar suas falhas ou fingir que elas não existem. Mas na realidade, é o oposto. Agir como se você fosse o melhor significa ter a coragem de encarar suas fraquezas de frente e usá-las como oportunidades de crescimento. Os estoicos eram mestres nisso. Eles ensinavam que a autoconsciência e a reflexão honesta são essenciais para a melhoria. Como Marco Aurélio disse, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos, perceba isso, e você encontrará força. Parte desse poder é entender onde falhamos, não para sentir vergonha, mas para aprender e crescer. As melhores pessoas em qualquer área não são aquelas que acreditam que são perfeitas. Elas são aquelas que entendem suas deficiências melhor do que ninguém, mas elas não deixam que essas deficiências as definam. Em vez disso, elas as usam como motivação para continuar melhorando. Os estoicos acreditavam em abraçar os desafios e o desconforto como parte do curso natural da vida. Epicteto nos lembrou que o caminho para a maestria exige que enfrentemos obstáculos com resiliência. Quando vemos nossas fraquezas claramente, podemos abordá-las com uma mentalidade de progresso. Pense desta forma: se você ignorar suas fraquezas, elas não desaparecerão. Na verdade, elas tendem a crescer e se tornar mais perturbadoras com o tempo, mas se você as reconhecer e tomar medidas para melhorar, você se tornará mais forte. Os estoicos não viam a fraqueza como um fracasso. Eles a viam como uma oportunidade de praticar um rito, o que significa buscar a excelência. Quando você enfrenta suas fraquezas, você está se dando uma chance para se tornar melhor, mais disciplinado e mais capaz. Esse processo requer humildade. Agir como se você fosse o melhor não significa que você acha que é perfeito. Significa que você está comprometido com o crescimento contínuo. Você pode confiar em seus pontos fortes e estar totalmente ciente de onde precisa melhorar. Os estoicos, especialmente Sêneca, frequentemente escreviam sobre a importância de aprender com cada experiência, até mesmo com os fracassos. Na verdade, Sêneca acreditava que o fracasso e os contratempos costumam ser nossos maiores professores. Eles revelam onde precisamos crescer e nos impulsionam a desenvolver as habilidades ou mentalidade que podemos não ter. A chave é ver suas fraquezas não como algo para se envergonhar, mas como uma parte natural do seu desenvolvimento. Enfrentando-as com honestidade e um desejo de melhorar, você assume o controle do seu crescimento. É aqui que reside a verdadeira força, na capacidade de confrontar o que está te segurando e trabalhar para superá-lo. A abordagem estoica é ver os desafios da vida, incluindo suas próprias deficiências, como combustível para se tornar uma pessoa melhor e mais resiliente. Quando você age como se fosse o melhor, você não está fingindo ser perfeito. Em vez disso, você está mostrando que tem força para enfrentar suas fraquezas, aprender com elas e se tornar a pessoa que você aspira a ser. Essa mentalidade o levará adiante, assim como aconteceu com os estoicos que aceitaram suas falhas, aprenderam com elas e continuaram em seu caminho em direção à excelência. Quando você age como se fosse o melhor,
não se trata apenas de melhorar sua própria vida, mas de elevar o nível para todos ao seu redor. Os estoicos acreditavam no conceito de simpatia, a ideia de que estamos todos conectados e nossas ações impactam o todo. Quando você busca a excelência, você inspira os outros a fazerem o mesmo. Sua confiança, disciplina e comprometimento com o crescimento elevam naturalmente as pessoas com quem você interage, seja na família, nas amizades ou no local de trabalho. Pense em como é estar perto de alguém que se comporta com propósito e clareza. Sua energia é contagiante. Eles não precisam dizer, mas suas ações, sua presença, mostram aos outros o que é possível. É assim que você pode influenciar os outros, liderando pelo exemplo, quando você age como se fosse o melhor. Você se torna uma fonte de inspiração para aqueles que podem estar lutando contra dúvidas ou incertezas. Você mostra a eles que é possível superar desafios adotando a mentalidade certa e mantendo o foco no que realmente importa. Os estoicos não se preocupavam com a competição da maneira como costumamos pensar hoje. Eles acreditavam em ajudar os outros a alcançar virtude e sabedoria. Quando você eleva seus padrões e busca a excelência, você não está apenas se elevando, mas criando um ambiente onde aqueles ao seu redor se sentem encorajados a crescer com você. Agir como se você fosse o melhor significa incorporar qualidades que os outros respeitam e querem imitar. Ao fazer isso, você não apenas melhora sua própria vida, mas também contribui para o crescimento e o sucesso das pessoas em seu círculo. É um efeito cascata de mudança positiva, assim como os estoicos pretendiam. O fracasso é algo que todos enfrentamos e os estoicos entenderam isso profundamente. Eles ensinaram que o fracasso não é algo a ser temido, mas sim uma parte inevitável da jornada da vida. Marco Aurélio disse a famosa frase: "O impedimento à ação promove a ação. O que está no caminho se torna o caminho." Em outras palavras, o fracasso não é o oposto do sucesso. É parte do caminho em direção a ele quando você age como se fosse o melhor. Isso não significa que você acredita que nunca irá falhar. Significa que você aborda o fracasso com resiliência, sabendo que cada contratempo é uma oportunidade de aprender e crescer. Os estoicos acreditavam em focar no que você pode controlar. Você nem sempre pode controlar o resultado, mas pode controlar como você responde ao fracasso em vez de ver o fracasso como uma derrota pessoal. Veja-o como feedback, uma lição sobre o que não funcionou e como você pode melhorar. Epicteto lembrou a seus alunos que devemos aceitar o fracasso como parte da vida e usá-lo para construir nosso caráter. O fracasso não é um motivo para desistir, mas um motivo para continuar com mais conhecimento e experiência. Quando você enfrenta o fracasso com a mentalidade estoica, você para de vê-lo como algo a ser evitado. Em vez disso, você o abraça como uma chance de praticar perseverança e adaptabilidade. As melhores pessoas em qualquer área, seja nos negócios, esportes ou filosofia, não são aquelas que nunca falham, mas aqueles que sabem como se recuperar mais fortes a cada vez, como os estoicos ensinaram. Nossa verdadeira força vem de como nos levantamos depois de cairmos. Então, da próxima vez que você falhar, lembre-se de que não é o fim da história. É um passo crucial em sua jornada para a grandeza. Agir como se você fosse o melhor não é algo único. É uma prática diária. Os estoicos acreditavam na importância da ação deliberada e consistente. Marco Aurélio, em suas meditações, se exortava a abordar cada dia com propósito e intenção. Ele escreveu: "Quando você se levanta de manhã, pense em que privilégio precioso é estar vivo, respirar, pensar, aproveitar. Amar essa prática de aparecer todos os dias com um compromisso com a excelência. É assim que você se aproxima de se tornar a melhor versão de si mesmo." A beleza dessa mentalidade é que você não precisa esperar até se sentir pronto. Os estoicos sabiam que esperar pelo momento perfeito geralmente leva à ação. Em vez disso,
Eles nos ensinaram a começar onde estamos, com o que temos. Você não precisa ser perfeito, precisa ser consistente, agindo como se fosse o melhor a cada dia. Você está praticando as qualidades que, eventualmente, o definirão ao longo do tempo. O que começou como um esforço consciente se torna parte do seu caráter. Lembre-se que não se trata de arrogância ou fingir ser algo que você não é. Trata-se de alinhar suas ações com seu potencial e buscar a excelência em tudo o que você faz, seja no seu trabalho, seus relacionamentos ou seu crescimento pessoal. Agir como se você fosse o melhor ajuda você a elevar seus próprios padrões e viver com propósito como os estoicos ensinaram. Nós controlamos nossas ações e, por meio delas, nós moldamos nossas vidas. Então, faça dessa mentalidade uma prática diária. Todas as manhãs, pergunte a si mesmo como a melhor versão de mim abordaria este dia. Com essa pergunta te guiando, você se verá caminhando consistentemente em direção à vida que é capaz de viver, uma ação de cada vez. Se você quiser continuar essa jornada de crescimento e resiliência, confira um dos vídeos sugeridos na sua tela. Mantenha-se forte, mantenha-se firme e te vejo no próximo vídeo.